prazer estar com você aqui para trazer uma palavra de fé e de esperança para o seu coração. Uma pergunta que às vezes as pessoas fazem é: quando se fala de Jesus e do amor de Deus para com a vida de alguém, você está dizendo, olha, você precisa ser salvo. A pergunta que algumas pessoas fazem é: salvo do quê? Do que eu sou salvo? Quando o Senhor Jesus entra no nosso coração, quando você se converte, quando você entrega a sua vida para o Senhor. O apóstolo Paulo, ele fala na sua carta aos Efésios, no capítulo 2, que ele, o Senhor Jesus, nos deu vida, estando nós mortos em nossos delitos e pecados. A morte que Paulo está falando aqui é a morte espiritual, é a morte do Espírito. Espiritualmente mortos, desligados, desconectados de Deus. E isso trouxe consequências. E essa consequência é que está sobre a vida de todo aquele e aquela que ainda não entregou a sua vida para Jesus. Do que nós somos salvos? O apóstolo Paulo, continuando então, ensinando aos Efésios, ele diz que nos quais andávamos outrora segundo o curso desse mundo. Segundo o curso desse mundo, o que o Paulo está dizendo é que quando nós tivemos um encontro com o Senhor Jesus, ele nos levou de volta para Deus. E agora o mundo já não determina mais o nosso proceder, a nossa vida. Que mundo é esse que Paulo fala? Bom, não é o mundo enquanto criação, essa coisa linda, maravilhosa que a gente tem aqui. Esse é um mundo criado por Deus, essas coisas maravilhosas, a natureza, a criação. Não é desse mundo que Paulo está falando. Também não é do mundo pessoas, porque a Bíblia diz que Deus amou o mundo de tal maneira, e esse mundo de João 3,16, do qual a Bíblia se refere, está falando de pessoas, pessoas como eu, como você. Deus nos ama, Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito. Mas este mundo do qual o Senhor Jesus nos libertou e nos livrou, é o mundo enquanto ideologia, é o mundo enquanto sistema, é o mundo enquanto valores, os valores que não correspondem aos valores do reino de Deus, aos valores de uma vida de discípulo de Jesus, daquele que anda na presença de Deus. E é por isso que o apóstolo Paulo diz que quando o Senhor Jesus veio, ele nos resgatou das garras deste mundo. É muito comum, especialmente no mundo evangélico, as pessoas confundirem muito essa questão do mundo. Eles dizem, olha, o mundo está entrando dentro da igreja, se referindo, por exemplo, a um instrumento musical, como aconteceu muitas vezes na década de 70, nos finais da década de 60, num princípiozinho ainda da década de 80, que havia tanto preconceito quanto alguns em relação a alguns instrumentos. As pessoas diziam, olha, o mundo está entrando dentro da igreja. Não é desse mundo que Paulo está falando. Esse mundo, enquanto ideologia, é muito mais sutil, é uma coisa muito mais sutil, vai pegando a gente de surpresa se a gente não perceber. É preciso ter discernimento para entender exatamente que mundo é esse que a Bíblia está falando. Paulo está falando do mundo enquanto valores. Ou, por exemplo, o mundo diz, o importante é ter. O Evangelho diz, o importante é ser. É esse mundo que nós estamos nos referindo, o mundo que valoriza as coisas, o mundo que valoriza os bens materiais, o mundo que faz acepção de pessoas, o mundo que julga as pessoas, o mundo que diz que quem tem é mais importante do que não tem, quando as pessoas são julgadas ou rotuladas por aquilo que possuem, não é verdade? Quantas vezes, talvez já tenha acontecido com você mesmo, entrou numa loja e percebeu que foi tratado de uma maneira completamente preconceituosa. É desse mundo que nós estamos falando. Quando o Senhor Jesus vem e habita o nosso coração, não é o mundo que determina os nossos valores, não é Ele que vai dizer como eu vou viver, mas sim o Evangelho do Senhor Jesus. Uma outra coisa interessante que a gente vê como parte do mundo, às vezes dentro da vida da gente, e às vezes a gente não se toca, é que, por exemplo, a gente diz, um ditado muito comum, pau que nasce torto, morre torto. Será? Para o Evangelho não. Sabe por quê? Porque para o Senhor toda vida, toda pessoa tem um jeito. Toda pessoa pode ser mudada. Não há um coração, uma vida que possa ter nascido daquele jeito e ficar assim para sempre. Não se ele entender
que o Senhor Jesus pode transformar a sua vida e o seu coração. O chamado da salvação, nós somos salvos, é do domínio desse mundo, é do domínio da ideologia desse mundo. Outra coisa que as pessoas sempre falam, tempo é dinheiro. E é por isso que as pessoas não têm tempo para dar uma para as outras. A gente não tem tempo para dar atenção para alguém. A gente não tem tempo para visitar alguém, para estender a mão para alguém, porque a gente diz que tempo é dinheiro. Isto é ideologia mundana. Isso é o que o mundo prega. Isso é o que o mundo diz. Quando nós entregamos a nossa vida para o Senhor Jesus, essas coisas deixam de ocupar espaços no nosso coração. Então, salvação é isso. Salvação é fechar as brechas e fechar as portas para a manifestação de tudo que é mundano. E a gente começa agora a experimentar e a valorizar as coisas que vêm do Senhor e do reino de Deus sobre a nossa vida. É disso que o Senhor Jesus está nos salvando, do domínio desse mundo, da ideologia que vem para fazer a nossa cabeça, que vem para nos tornar reféns, nos tornar escravos. Quando o Evangelho do Senhor Jesus invade o nosso coração, há uma transformação tão profunda que o mundo jamais vai encontrar espaço dentro de nós. E é para isso que o Senhor Jesus nos chamou. É disso que nós somos salvos. Somos salvos do domínio desse mundo, do curso desse mundo, da maneira de fazer desse mundo. É isso que eu e você temos que entender acerca do Evangelho que o Senhor Jesus nos deixou. Vamos fazer isso. Vamos mudar o nosso coração e a nossa vida, fazendo exatamente aquilo para o qual eu e você fomos salvos. Pense nisso e viva bem.